Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, deixe um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí, porque a gente também tem deixado as nossas ministrações que a gente tenha feito ao vivo. A gente pretende continuar, pelo menos gravando para jogar na internet, né? Para poder abençoar a vida de vocês. Eu tenho meditado muito sobre a questão do nosso país, né? Sobre as questões políticas. Nós vimos algumas situações e eu quero deixar bem claro antes de qualquer coisa que você pode até não gostar do que eu vou dizer, mas eu jamais seria de esquerda, né? E aqui com isso não quero defender a direita e também não quero falar necessariamente de política em si. Eu quero falar da parte espiritual. Porque eu sou pastor, apesar de empresário, também sou pastor. E uma das coisas que a gente não está entendendo em todo esse processo, inclusive em relação a essa doença, essa pandemia, é que nós estamos diante de uma guerra espiritual. E ela está sendo travada e nós, como igreja, como cristãos, estamos nos deixando levar por certas situações que não tem nada a ver com a parte espiritual. E nós estamos perdendo terreno porque em muitos momentos da história do Brasil, em algumas partes do mundo, a igreja foi perdendo a sua relevância. Nós não temos relevância alguma nesse país. Nós não conseguimos influenciar. E agora que temos um presidente, aí você pode questionar o cristianismo dele ou não, que pelo menos dá algum tipo de voz a nós cristãos e defende o cristianismo de forma aberta, nós começamos a perceber quanto que isso está trazendo uma reação, vamos dizer assim, espiritual em relação a essa questão. E tem um texto que está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, 11 e 12, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Amados, você pode não entender, não compreender e muitas vezes nem mesmo acreditar ou aceitar essa realidade, mas a realidade ela está sendo vivida diante de nós, dos nossos olhos agora. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nesse processo todo. E uma das funções que nós temos o texto começa, porque Paulo ele vem falando de uma série de coisas do dia a dia, da vida, casal, filho, relação empregado, funcionário, patrão e assim por diante, vários contextos do nosso dia a dia. E aí ele para e diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. A nossa força vem do Senhor, é nele que nós temos que nos fortalecer. Então nós temos que tomar cuidado para que essas coisas do nosso dia a dia não nos enredem e nos faça desfocar daquilo que realmente importa, que é a presença de Deus, o poder de Deus na nossa vida, e nele nos fortalecemos, porque depois ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, se você precisa de uma armadura, é porque algo pode te atacar. Algo pode vir contra você. Então nós temos que entender que esta é a realidade espiritual do que a gente está vivendo. E aí ele diz, para poderes ficar firmes. Ou seja, em algum momento da vida ou da história, seja de forma pessoal ou seja de uma forma coletiva, como a gente está vivendo, porque o que acontece? As pessoas dizem assim, mas há muita polaridade, está tudo polarizado. Mas a verdade é que durante 30, 40 anos a gente só teve narrativa de um lado. Então quando o outro lado começou a ganhar voz e contrapor as opiniões contrárias, aí esse outro lado começou a ser chamado de radical. E a gente vê todo esse processo do que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso?
Nós, como igreja, eu não quero dizer para você ser de direita ou esquerda, nem de centro. Eu quero dizer para você que você precisa ter um papel importante nisso. Analisar os fatos, ver o que é correto, o que é certo, o que é errado. Porque a palavra de Deus diz, se você diz que tem amor, se você diz que tem o amor de Deus, a palavra de Deus diz no capítulo 3 de Coríntios, 1 Coríntios, diz o seguinte, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E nesse mundo de fake news, há muita coisa sendo dita, porque muitas vezes o argumento é posto, mas não se contradiz, não se contrapõe o argumento, mas aí faz uma espécie de ridicularização do mensageiro do que está se falando. Por quê? Porque até então o costume que se tinha era de uma narrativa. E essa narrativa, ela trouxe uma percepção, inclusive sobre a igreja, errada. Que é o quê? Onde nós só temos direitos e não temos deveres. Onde nós temos que ser, e muitos sem perceber, começaram a fazer do Estado uma espécie de Deus. E o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós muitas vezes, quando deixamos de realmente cumprir a nossa parte, nós começamos a criar ídolos para nós. E começamos a esperar do Estado, e começamos a esperar do governante, começamos a esperar de uma série de situações, sendo que nós, como igreja, não dependemos de ninguém. E nós temos que ter um papel predominante nessas relações, nessas questões todas. A igreja tem que ter voz, a igreja tem que ser ouvida, a igreja tem que começar a se posicionar. Mas aí como que nós vamos nos posicionarmos? Como que a gente vai trazer relevância no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, se nós como igreja não suportamos as dificuldades dentro da nossa própria relação denominacional? As pessoas hoje, qualquer coisinha, não pode falar nada, não pode dizer nada, elas já se contrapõem, já vão embora, elas desistem muito fácil de lutar por aquilo que Deus colocou na mão delas para lutar. Então, se você não consegue lutar nem pelo evangelho em si, como que você vai lutar diante de uma sociedade que precisa de você? Se você não consegue lutar pela tua igreja, pelas coisas de Deus que Deus colocou na sua vida, como é que você vai criar relevância para aqueles que estão lá fora? E aí o texto diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra A, B ou C. E a gente esquece. E aí a gente desfoca de quem a gente realmente tem que lutar, que são o quê? Os poderes dominadores deste mundo tenebroso, que são espirituais. A nossa luta não é contra homens, a nossa luta é contra poderes espirituais. Agora, a gente tem que começar a perceber, diante de algumas situações, como que essas ações desses dominadores, ações demoníacas, elas têm se revelado diante de nós. E aí a gente ouve muito, muitos de nós somos pautados pela mídia, pela grande mídia, pelo Jornal Nacional. E agora a gente tem outra realidade, nós temos a palavra de Deus, nós temos muitas alternativas para buscar. Por exemplo, você não se ouve falar na grande mídia da quantidade absurda de cristãos que são mortos no mundo inteiro. Você não ouve falar na grande mídia da perseguição que é travada agora, nesse momento, na Nigéria, negros matando os negros, porque a maioria é muçulmana e persegue a minoria negra. Você não ouve falar da situação que acontece na China, onde eles tiram símbolos cristãos para colocar lá o símbolo do Xi Jinping, que é o presidente lá daquele lugar. E aí a gente vai para a Europa e a gente percebe que a Europa hoje basicamente é um lugar do ateísmo. Os jovens não creem mais em Deus. Os jovens não querem saber de Deus. Mas isso acontece aqui. A maioria dos nossos jovens não querem saber de Deus. E aí eu fazendo um estudo e um determinado pessoa falando, pare para pensar. Até os anos 60, o cristianismo ele tinha uma base sólida no mundo, chamado judaico-cristão. Mas aí vieram os Beatles, com toda aquela sua promoção, e eles foram chamados por algumas religiões
orientais e eles inseriram essas realidades dentro da sociedade e eles foram começando a influenciar e começou uma guerra. E essa guerra que a gente fala de guerra cultural, essa guerra que a gente fala de guerra educacional, ela é uma guerra espiritual. É por isso que muitos pais mandam seus filhos para a faculdade e de repente eles voltam totalmente diferentes. Por quê? Porque a guerra está sendo travada lá, a guerra está sendo travada no dia a dia e nós não estamos percebendo. Porque a nossa preocupação é simplesmente crescer igreja, construir templo, comprar bancos novos, sendo que o que temos que ter como foco principal são pessoas. São pessoas. E nós temos que pegar essas pessoas, trazer para a realidade da palavra de Deus e tentar libertá-las dessa algema intelectual que vai massacrando, aprisionando e trazendo tantas consequências ruins que nós vemos na nossa sociedade atual. Então, o que eu quero terminar dizendo é: igreja, acorda. Vamos travar a guerra, não no campo político, não que a gente não tenha que se envolver, não tenha que ter os nossos candidatos. Até um certo tempo eu era contra, hoje eu já sou a favor. Nós temos que colocar pessoas nesses lugares e pare para pensar. Via de regra, o cristão, ou a grande maioria dos cristãos, são conservadores. E hoje a gente vê de forma velada a perseguição que se faz dos lugares onde o conservadorismo ele foi ganhando projeção, como no Brasil, Estados Unidos, como que um conservador, seja ele quem for, ele acaba sendo perseguido, principalmente pelo meio judiciário, pelo meio político e pautado e apoiado pela grande imprensa. Então, agora é época, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor. Porém, tem uma coisa: certas coisas não deixarão de acontecer. O que a gente pode tentar fazer é amenizar determinadas situações, mas muitas, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas o nosso papel, enquanto estivermos aqui, é guerrear, é lutar esta guerra espiritual. Amém? Deus abençoe vocês.